Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que hoje, mais uma das lindas oportunidades que nos é apresentado, até com uma certa frequência para nós, né? Tanto dentro da casa espírita como hoje, em busca da nossa melhor interior, como também lá fora, a espiritualidade maior sinalizando para nós, né? Até com o holofote, para que estejamos acordando, para que estejamos despertando, colocando boas pessoas, pessoas boas de coração, para estar nos ajudando, para estar nos encaminhando para vir para a casa espírita, muitas vezes para nos dar uma palavra amiga. E isso realmente é algo muito importante, pois Jesus já nos disse que Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E hoje estamos aqui para nos ajudar. Não somos melhores um do que os outros, nem estamos em competitividade externa, mas estamos em competitividade interior, buscando dentro dos nossos corações a nossa mudança, em querermos sermos melhores do que o homem de ontem, o homem velho, nos tornarmos o homem novo. O homem que estará se modificando através das suas ações, através dos seus exemplos, e que as pessoas que estiverem olhando para nós possam espelhar-se das nossas atitudes, pois nós estamos nos espelhando nas atitudes de Jesus. E Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. Ou seja, só Ele é o exemplo vivo. Como diz Kardec, né, os Espíritos dizem a Kardec, qual é o modelo que devemos seguir? E eles respondem simplesmente: Jesus. Que possamos seguir nesse exato momento Jesus, aproveitar essa linda oportunidade, sermos irmãos de verdade, deixarmos todas as angústias, pesares, inveja, tudo que for ruim, para que possamos viver e sentir Jesus nesse exato momento diante de nós, através da sua presença, através do seu amor, junto com os mensageiros do mesmo. Que assim seja. E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmãzinha Sueli. Quem não se conhece a Sueli é uma trabalhadora da casa, bem antiga da casa, há muito tempo da casa. Eu era menina, eu via a Sueli aqui. Quantas vezes eu não via a Sueli lavando o chão aqui? Nossa, vinha, tipo, o pessoal se juntava tudo para limpar a instituição, lembra, Siri? Aqui juntava, o Douglas ficava fazendo comida, eu brincava com ela, fazia bagunça com ela, o Douglas ria, usava eu para provocar, né, Siri? Eu era arteiro e continuo. E realmente são momentos muito bons, foram momentos muito bons, estão sendo momentos muito bons. E ela faz parte, né, também da coordenação do curso da casa. Então, gente, isso serve até como estímulo para nós, né? Ela esteve aqui no início, iniciando ali como uma jovenzinha, hoje está aqui trabalhando conosco, buscando o amor e o carinho. Hoje ela está aqui fazendo uma palestra para todos nós. E a palestra, gente, é sobre o Evangelho no Lar e a oração do Pai Nosso, na visão filosófica, científica e religiosa. Bate assim, admiração. Que a luz do nosso Mestre amado Jesus nos envolva em vibrações de muita paz, muito amor e muita luz. Para dar início, eu gostaria que todos nós parássemos, pensássemos por um segundo. Eu gostaria que vocês levantassem a mão, pura e simplesmente. Quem aqui... Nossa, calma. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Muito bom. Eu quero que vocês abaixem à medida em que eu for perguntando. Então, eu vou cansar a mão de vocês só mais um pouquinho. Quem aqui faz o Evangelho no lar uma vez por semana? Quem faz 2 vezes por semana? Quem faz 3 vezes por semana? Quem faz 4 vezes por semana? Quem faz todos os dias? Muito bem. Quem não faz, eu faço um convite para que, ao final da minha conversa, retire comigo esse panfletinho, tá? Olha que chique, gente. Eu fui para Minas. Eu trouxe de Sacramento, do quartinho lá do Centro Espírita, onde o Eurípides vivia, tá? Então, não só pela a simbologia do que eu estou colocando para vocês,
Mas é que aqui tem um roteiro bem detalhado para aqueles que se encontram em dificuldades para fazer o Evangelho no lar, tá? Aqueles que já fazem, se quiser retirar, eu dou também, não tem problema não, tá bom? Dai de graça o que de graça recebeste. Vamos lá. Nós tivemos a semana passada uma apresentação maravilhosa das crianças do jejum, né? Do grupo Infanto Juvenil Mococa, né? E, nossa, quem não teve oportunidade, posteriormente vai ser apresentado no YouTube, né? Mas foi um exemplo vivo que eles fizeram aqui de como fazer o Evangelho no lar. Então, só para a gente recapitular muito rapidamente, para aqueles que não fazem e com fé em Deus a partir de hoje vão fazer, nós pegamos uma jarra com água, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa aqui é Herculano Pires, tá? Eu trouxe em papel, em folhas, mas tem na internet hoje em dia. Ah, eu não sei ler, tem em áudio, pode procurar Sandra. Eu não sou muito tecnológica, mas eu também me viro, a gente acha em áudio para que a gente faça, tá? Escolhemos um dia e horário da semana, né? Por que esse dia e horário? Porque nesse dia e horário, a espiritualidade, os nossos irmãos que já se encontram desencarnados, vão estar ali junto da gente para nos dar o suporte para que a gente faça o Evangelho no lar, tá? Então eu já tenho a jarra com água, o Evangelho, já marquei o horário e o dia, então eu estou lá postada, né? O Evangelho não toma mais do que 20 minutos, não é para transformar numa sessão espírita, não é para receber um espírito, não é para discutir, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou o Evangelho no lar, é uma troca de ideias. A gente vai trocar ideias dos ensinamentos de Cristo, né? Ah, Cristo falou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, a lição está falando isso, isso e isso, eu acho isso, isso e isso. Ah, mas eu acho aquilo. A gente tem que respeitar o ponto de vista do outro, porque, como dito, nós estamos aprendendo, é uma troca de ideias do aprendizado de Cristo, tá? Então, para iniciarmos, fazemos a prece, a leitura do Evangelho, a explicação rápida, a vibração. O que é a vibração? É mandarmos pensamentos bons, né? Pensamentos positivos. E aí a gente faz de uma forma genérica, né? Pela família, enfim, pelos governantes, pelas pessoas que se encontram nos hospitais. Aqui no papelzinho vai ter um roteiro muito simples, nada direcionado para ninguém. Temos um filho com problema de alcoolismo, temos um pai com problema de saúde grave, ou enfim, uma mãe acamada com depressão. Nada direcionado para a mãe, para o filho e para o pai. Sempre pedindo para que a espiritualidade atenda às necessidades daqueles que se encontram no nosso lar e os demais, tá? Ah, Sueli, mas por que eu não posso fazer com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu tio, minha tia, meu colega de trabalho? Esses casos a gente traz e coloca aqui na vibração em cima da mesa para que a espiritualidade atue. Porque se tiver algum irmãozinho mais assim, querendo perturbar, ele vai falar, ah, você quer ajudar ele? Então eu vou ficar aqui na sua casa, eu vou te perturbar agora e vou largar aquele que está com um problema. Então, nome de pessoas nunca dentro da nossa casa. Sempre na igreja, no templo, aqui no centro, enfim, tá? Porque muitos falam, eu comecei a fazer o Evangelho no lar, tudo piorou. No começo é difícil, gente. Quem vai querer que a gente se melhore? Às vezes nem a gente quer se melhorar. Então imagina aqueles que estão ali do nosso lado. Então é importante que a gente insista, persista. Apareceu alguém dentro da nossa casa, bateu na porta, tocou a campainha, o celular, enfim. Só um minutinho, eu estou fazendo o Evangelho no lar. Posso te ligar daqui 10 minutos? A pessoa chegou, receba. Ó, eu vou fazer o Evangelho. Você quer fazer? Não, não quer. Você pode aguardar um minutinho? Quantas vezes isso já aconteceu? Eu com visitas em casa, eu delicadamente saio, vou para o quarto, faço ali rapidinho e volto. Às vezes as pessoas nem notam que eu não estava ali naquele momento. Então é muito importante a constância, né, do Evangelho no lar.
Então a gente faz a prece e encerra, e toma um copinho de água e vamos procurar vivenciar aquela lição no dia a dia, como foi colocado aqui muito bem pelas crianças, tá? Então o Evangelho é uma reunião com integrantes da família para o estudo dos ensinamentos de Cristo, né? De onde ele surgiu? De um bate-papo, eu vou falar bem descontraído, porque nós estamos no ano de 2025, bem descontraído sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então, ele começou como? Tava lá os apóstolos batendo papo na casa de Simão Pedro, e ali eles deram início ao Evangelho no Lar. Quem quiser detalhadamente, ou procure na Bíblia, ou venha participar do nosso grupo de estudos, que a gente vai detalhar isso, tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Eu não posso me alongar. Por que a gente faz o Evangelho no Lar? Para um estudo e harmonização e educação espiritual, tá? Trazendo para a visão filosófica, científica e religiosa. Nossa, Sueli, você está trazendo o Evangelho no lar, na questão filosófica, científica e religiosa? O que esses aspectos têm a ver com o Evangelho no lar, né? Hoje nós vimos na questão filosófica, né, o Evangelho nos traz o autoconhecimento, né? A gente, aprendendo lá as lições de Cristo, quando ele fala para nós, quando te baterem na face direita, dai à esquerda, e a gente não consegue entender, meu Deus, como é que eu vou dar minha cara, bateu de um lado, vou dar do outro? Então vem toda a explicação dentro do Evangelho, por que a gente deve fazer isso. Vem lá no Evangelho, perdoa 70 vezes 7, uma vez só não, a cada situação em que a gente se sente, né, desrespeitado. Então o Evangelho vem e explica, né, à luz da doutrina espírita, os espíritos auxiliaram Kardec, explicando cada trecho, cada passagem da Bíblia, né, por que o perdoar 70 vezes, por que dar a cara a tapa, enfim, não é cara a tapa assim, né, tem lá os ensinamentos por que a gente deveria fazer isso. Então, na questão filosófica, vem o exercício da reforma íntima. Nossa, Sueli, o que é reforma íntima? A reforma íntima é a gente trabalhar as nossas imperfeições. Porque eu sempre digo, e eu não tiro nenhum de nós daqui, se fôssemos perfeitos, né? Se fôssemos anjos alados, não estaríamos aqui hoje, né? Não passaríamos por questões de problemas físicos, de saúde, financeiros, de comportamento, relações amorosas, no trabalho, enfim. Então, essa reforma íntima vai ajudar com que a gente trabalhe o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a inveja, a maledicência, né? Que infelizmente nós ainda, embora não fomos criados assim por Deus, porque Deus colocou todos os atributos do belo, do amor dentro de nós, mas a gente infelizmente ainda traz, né, enraizado de existências passadas, essas imperfeições. Então quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente compreende que o orgulho não é legal, a vaidade, o egoísmo, a inveja, e a gente vai tentando exercitar no dia a dia quando essas situações aparecem para nós. Então é muito importante o Evangelho no Lar para que a gente faça essa reforma interior. E no científico? Nossa, Sueli, você vem falar de ciência, né? Sim, porque a ciência ela confirmou que as práticas espirituais, elas são muito importantes, né? Hoje, eu não sei se todos sabem, mas muitos hospitais existe o tratamento pelo reiki, que não deixa de ser um passe. Existem os tratamentos através do passe, que é a imposição das mãos. Existem aqueles nossos irmãos, isso já existia antigamente, mas nem se sabia por quê. Sabia que ia lá, rezava, fazia uma oração e a pessoa melhorava. Hoje a ciência comprova que quando a gente faz isso, até eu vou colocar aqui para vocês a questão da neurociência. O que é a neurociência? Né? É o estudo do sistema nervoso
incluindo cérebro, medula espinhal, os nervos, com o objetivo de entender como ele funciona, se desenvolve e é afetado por doenças. Abrange a biologia, a química, a física, a psicologia, para investigar processos biológicos e químicos, a comunicação entre neurônios, como essas funções influenciam o comportamento e as emoções e a cognição. Então, através, né, da meditação, dos pensamentos elevados, a gente vai reduzindo o nosso estresse, né? A gente vai se melhorando moralmente, a gente vai conseguindo, através das vibrações positivas do Evangelho no Lar, a gente vai trazendo saúde, entendimento, compreensão de tudo aquilo que acontece conosco. Porque muitos palestrantes já vieram aqui e sempre disseram que a doença, ela começa no espírito e depois ela se aloja na alma. Por quê? Porque nós somos ansiosos, nós somos nervosos, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. A gente faz a prece e fala: Deus, seja feita a vossa vontade. Mas dá para o senhor me ajudar a ganhar na loteria? Deus, seja feita a vossa vontade. Mas o senhor pode curar o meu pai? Então a gente está sempre querendo fazer uma barganha. Então quando a gente começa a fazer o Evangelho no Lar e consegue entender a finalidade dele, que é para trazer, né, esse entendimento científico, né, que a ciência diz que os fenômenos são forças vibratórias, ou seja, quando eu estou fazendo o Evangelho, eu estou movendo energias dentro do meu lar, estou transformando elas no meu lar e comigo mesmo. Então, por isso que entra a questão científica. E a religiosa, né? Por que o Evangelho no Lar e o Pai Nosso você trouxe numa visão religiosa? Porque quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós fazemos uma conexão com os ensinamentos de Cristo. Porque se nós pegarmos o Evangelho, como eu já disse, tem todas as passagens dos ensinamentos que estão na Bíblia, que foram vivenciados pelos discípulos, pelos apóstolos, que escreveram através de versículos, capítulos e versículos, e que até hoje, embora tenha sofrido transformações, mas se você quer uma base que ninguém nunca mexeu, né, são o Sermão do Monte, né? Por que o Sermão do Monte nunca mexeram? Porque naquela época, quando foi dito, né, quando Cristo falou sobre na versão do monte, sobre as bem-aventuranças, tinham mais de 500 pessoas. Então, como que eles iam mexer num texto onde tinham mais de 500 pessoas ali ouvindo os ensinamentos? Então, tem dúvida da Bíblia? Pega o Sermão do Monte, pega as bem-aventuranças, que o Evangelho, né, a Bíblia vai estar resumida ali. Então, quando nós conseguimos, né, fazer o Evangelho, fazer essa harmonização no nosso lar, essa conexão com os ensinamentos do Cristo, né, a gente vai aprendendo a lidar com as situações do dia a dia, a gente vai tendo mais fé, a gente vai tendo mais confiança e a gente vai acreditando que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Às vezes a gente não entende por que a gente passa por injustiças. Na nossa cabeça é injustiça, mas existe tudo uma razão de ser, tudo um motivo para que as coisas aconteçam. E se não estão melhores, é porque nós ainda trazemos enraizados em nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, a inveja, a maledicência. Então, a gente precisa, né, como cidadãos, todos que somos espíritos eternos, se nós quisermos realmente alcançar a nossa evolução, porque todos nós estamos fadados à luz.
Todos nós vamos evoluir, queiramos ou não. Todos nós um dia, né, seremos anjos. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações. Já passamos por um mundo primitivo. Estamos partindo para a regeneração. Mas todos nós iremos para mundos felizes. Eu quero ir hoje ou eu quero ir daqui, sabe Deus quantas milhões de anos? Porque o espírito é eterno, não tenham dúvida disso. O que morre é o nosso corpo carnal. Esse vai embora, porque ele cansa, ele tem um período para ele viver enquanto encarnado. Mas o espírito não. Tanto é que quando dormimos, o que acontece conosco? Alguns sonham. Eu não sonho nada, não lembro de nada, não vejo nada. Mas a gente tem comprovação, né, quando se faz aquele teste lá do sono, que o cérebro não para, ou seja, o espírito ele sai do corpo e ele vai aonde ele quiser. Se ele quiser, ele vai para um hospital fazer um trabalho. Se ele quiser, ele vai para a balada, ele vai para o pagode, ele vai para o sertanejo. Se ele quiser, ele vai beber. Se ele quiser, ele vai lá viver no meio do sexo. Se ele quiser, ele vai para a igreja. Se ele quiser, ele vai para uma escola, né? Por isso que é muito importante, até quando formos dormir, pedirmos para a espiritualidade nos auxiliar para que a gente seja conduzido para um hospital se tivermos com problema de saúde, que seja conduzido para uma escola para que a gente consiga entender melhor as questões do dia a dia, ou seja, que possamos nos encontrar com os nossos para matar a saudade, mas para que também não tragamos e nem levemos para eles momentos de tristezas, e sempre de alegria, sempre de agradecimento, sempre de reconhecimento, né? Então, quando fazemos o Evangelho no Lar, a gente traz energias boas e bons espíritos para junto de nós. Aqueles que às vezes estão lá no nosso lar, né, que achou uma oportunidade porque a gente bebe, porque a gente usa droga, porque a gente come demais, porque a gente faz sexo desvairado, porque a gente é maledicente, ele vai falar, poxa, por que vai fazer Evangelho no Lar? Ah, não. Vou dar um jeito, vou perturbar a vida, não vai fazer Evangelho no Lar, não. Aí com a nossa insistência, com a nossa constância, com o nosso esforço da reforma interior, de tentarmos nos melhorar, porque infelizmente as pessoas acham que porque a gente é espírita, a gente é perfeito. Não somos perfeitos. Ainda trazemos enraizados em nós o orgulho, a vaidade, a prepotência. A gente pode dizer que enquanto espírita, a gente tem a oportunidade de ter maiores e melhores esclarecimentos, e que depende só de nós, né, nos esforçar para colocar em prática esses entendimentos, e que a gente vai errar sim, mas é com os erros que a gente também vai estar aprendendo. Então o Evangelho no nosso lar vai fazendo com que a gente devagarzinho também vai se melhorando. Eu posso dizer para vocês hoje, falando de mim, que hoje eu não dou um tapa na cara como eu dei quando eu tinha 15 anos num rapaz que cismou que queria me beijar. Eu falei, não me beija. Ele falou, te beijar. Eu falei, se você beijar, você vai apanhar. E dito e feito, ele beijou, ele apanhou. Ou seja, hoje isso já não aconteceria mais, porque não iria ter nem a oportunidade de chegar a ponto de falar que vai fazer isso. Então, depende de cada um de nós, dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Não adianta eu estar aqui falando uma coisa e eu sair por aquela porta e fazer outra completamente diferente. Porque assim, vocês estão me vendo aqui, vão falar, nossa, Sueli, nossa. Aí, sei lá, me encontra lá no centro da cidade fazendo uma coisa completamente diferente. Olha a decepção. E mais engraçado, a decepção não vai ser com a Sueli. A decepção vai ser com a doutrina espírita. Olha lá, ela é espírita, olha lá o que ela está fazendo.
Então é isso que a gente tem que ter conosco. Porque eu sempre digo, quando a gente desencarnar, eu tenho muito isso conosco e comigo mesma. Não adianta eu falar que eu não me melhorei por causa daqueles que estavam ao meu lado, por causa daqueles que eu convivi no meu trabalho. Se eu não me melhorei foi porque eu não quis. As oportunidades, elas estão aí, a solto. Tem aqui o trabalho com as famílias no final do mês, tem a campanha do alimento, tem o grupo de estudos. Para quem chega pela primeira vez, passa pela orientação, passa pelo passe, vai fazer o tratamento psíquico, vem fazer o tratamento médico, tem as leituras edificantes, tem aqui o sorteio dos livros. Será que a gente lê os livros ou a gente encosta lá e depois, a hora que der, a gente lê? E assim a gente vai empurrando com a barriga. Mas não é isso que a espiritualidade espera de nós. E a melhora nossa não são os espíritos que vão trazer não, tá, gente? Doce ilusão daquele que fala, eu passei lá no médico e eu já estou curado. O médico, ele mexeu as energias ali para fazer com que a gente tenha forças, né, para sair daquela situação. Mas se a gente não procurar estar se esforçando para melhorar, a gente não vai se curar. Então, o evangelho no lar, quando a gente, eu vou falar instala, né? Quando a gente decreta ele dentro do nosso lar, ele, além de ser um laboratório de energia mental e espiritual, né? Ele é uma luz que a gente acende dentro dos nossos lares e que transborda, né? Transporta das paredes. Quando eu faço o evangelho no meu lar com frequência, com constância, né, a gente acende uma lamparina, né? E se a espiritualidade precisa de um socorro, alguma coisa, alguma emergência, a gente acaba sendo um posto de socorro muito rapidamente para que a espiritualidade possa socorrer aqueles irmãos que necessitam. Muitas situações as quais a gente iria vivenciar, a própria casa nossa, ela é envolta de uma energia onde os nossos irmãozinhos menos felizes não conseguem chegar. Eu vou contar uma situação há muitos anos que eu vivenciei, era aniversário do César. Eu faço o evangelho no lar há muitos anos, né? O Rafael falou, eu venho à instituição desde os meus 17. Hoje eu estou com 55. Pouquinho. E teve uma situação que nós vivenciamos, foi tão engraçado. Era aniversário do César, estava todo mundo lá, mais família, né? Fizemos o evangelho, sempre a gente faz o evangelho, depois corta o bolo. E meu cunhado saiu para pegar alguma coisa no carro dele. Quando ele chegou no carro dele, tinha um arrombado. E ele tinha deixado a carteira, tinha deixado tudo lá. Não aconteceu nada. A pessoa entrou, saiu e não levou simplesmente nada. Ou seja, a própria espiritualidade se encarregou de que aquela situação que poderia ter levado o carro, enfim, do documento, não acontecesse. Por que isso? Porque quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, nós estamos protegidos. Na minha casa, não me vanglorio de forma alguma, não existe bebida alcoólica. Não existe palavrão. Porque o palavrão, quando a gente fala, né, a gente atrai energias negativas para dentro do nosso lar. Então, que a gente se policie, que a gente se vigie, para que a gente evite, né, situações que não vai nos fazer bem. Nossa, Sueli, você está me pedindo uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Gente, é um exercício diário. Hoje a gente escorrega, aí a gente levanta, amanhã a gente tropeça, a gente levanta de novo, se machuca um pouquinho, mas a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir, por mais que a espiritualidade queira fazer por nós, se nós não ofertarmos, né, essa abertura para que eles possam atuar e para que a gente procure se melhorar, fica muito mais difícil. Para finalizar, eu vou trazer para nós a oração do Pai Nosso.
e muito assim, sintetizado, se vocês quiserem mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final das orações, tem a explicação mais detalhada da oração dominical, que a gente fala que é a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela foi feita por Jesus, né? Todos nós sabemos, e foi um pedido dos apóstolos, para que ele ensinasse eles, né, a rezar, com um modelo de como se dirigir a Deus. Então estava lá os apóstolos, falaram: mestre, por favor, nos ensine a conversar com Deus. E o Pai Nosso, ele está em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, e em Lucas capítulo 11, versículo 24. E assim, Jesus, ele não queria que a prece do Pai Nosso fosse uma fórmula repetida, mas sim um modelo para se conectar com Deus, ensinando o perdão, a necessidade diária e a busca do reino de Deus. Então, na verdade, a oração do Pai Nosso é um modelo para nós termos como guia de como nos portarmos no nosso dia a dia, né? Para podermos nos tornarmos espíritos melhores. E com isso, para finalizar, eu vou repetir para vocês: vamos fazer o Evangelho no lar. A gente está vivendo um mundo tão difícil. Temos os nossos filhos, né? Temos os nossos parentes, familiares, que muitas vezes a gente não vê e não sabe nem o que eles estão passando, né? Porque a correria do dia a dia, a gente não tem tanto contato, para que eles também possam ser beneficiados do Evangelho no lar, né? Às vezes a gente tem um colega de trabalho tão complicado e a gente não sabe o que vai no coração dele. Não sei onde foi, que história foi, de uma pessoa que toda vez, na hora do almoço, ela saía da mesa, ela não comia com os outros e tudo mais. E com o tempo foram observar e descobriram que ela fazia isso porque ela não tinha o que comer. E todo o dinheiro que ela recebia era para colocar dentro de casa, porque o pai estava doente, a mãe estava com problema, enfim. Era a pessoa que estava, né, com aquele pouco dinheiro que ela recebia para pagar aluguel, enfim. Então a gente nunca sabe o que aquela pessoa está do nosso lado está passando. Então, para que a gente, mesmo no nosso egoísmo, na nossa vaidade, a gente tenha, né, empatia pelo outro, que a gente tente compreender o outro, porque é muito fácil julgar, muito fácil. Ah, por que não trabalha? Ah, porque quer tanto dinheiro? Ah, porque não quer estudar? Enfim, cada um de nós aqui, se pudesse, tivesse tempo de vir aqui conversar, cada um de nós ia ter uma história, né? Umas mais alegres, outras mais tristes, umas de superação, outras não. Mas o que nos sustenta, o que nos acolhe, o que nos alimenta é o Evangelho, é a oração. Então que a gente insista e persista na oração. Ai, Sueli, mas eu estou com sono. Gente, realmente tem dia que o Evangelho dá sono mesmo. No começo, então, para vocês terem uma base, eu coloco o meu celular para despertar. E quem me ensinou foi a Sônia, tá? Obrigada, Sônia. Porque chegava no dia e horário, quando eu ia ver já tinha passado. Eu, caramba! Então agora está lá, de segunda, de quarta-feira, de sexta-feira e de domingo. Quarta-feira, porque eu não posso estar aqui sempre na instituição, né? Então é uma forma de me conectar, assim como na sexta-feira. E também para estar auxiliando aqueles que estão na minha casa, no meu quintal, pelos meus vizinhos. Nas minhas vibrações, eu sempre coloco Deus, que essas vibrações cheguem para os meus colegas de trabalho, de instituição, estudo e ensino, por aqueles que estão ao meu lado e que eu nem sequer imagino que eles estejam passando, mas que o Senhor sabe. Então que o Senhor possa levar as minhas vibrações até eles.
Vamos lá, a oração. Pai nosso que estais nos céus, reconhecemos Deus como Pai universal e afirmamos a fraternidade entre todos os seres. Santificado seja o vosso nome. Expressamos reverência e o desejo de viver de forma digna em respeito às leis de Deus. Venha a nós o vosso reino. Rogamos que o amor e a justiça divina floresçam em nossos corações e no mundo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aprendemos a confiar e aceitar os desígnios divinos com fé e serenidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos não só o sustento material, mas o alimento espiritual, que é o Evangelho. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reafirmamos a lei do perdão, essencial à libertação e à paz interior. Não nos deixeis cair em tentação. Pedimos força moral diante das nossas fraquezas, mas livrai-nos do mal. Suplicamos proteção contra as influências inferiores e contra nossos próprios desequilíbrios. Que assim seja. Aqueles que quiserem e tiverem interesse, eu me disponho. Lógico que a gente vai conversando, é um assunto até que eu conversei a semana passada com o Rafael. Eu me disponho no início, né, de estar auxiliando aqueles que quiserem fazer o Evangelho no lar, tá? Sueli, eu posso tal dia e tal horário. Eu vejo, a gente faz uma conversa online, né? Aqueles que quiserem se juntar a mim para estar auxiliando aqueles que querem implantar o Evangelho no lar, porque a assistência espiritual, ela não nos falta em momento nenhum. Então cabe a cada um de nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade também. Não só a espiritualidade se dispor a nós. Nós é que temos que ir em busca dela. Então aqueles que quiserem, de bom coração, tá? É uma coisa muito rápida. Não é orientação, tá, gente? A orientação tem aqui na Casa Espírita. Não é tratamento espiritual. Tratamento espiritual tem na Casa Espírita. Nós vamos fazer o Evangelho da forma que nós colocamos aqui. Um copo com água, o Evangelho, a oração, a leitura, a vibração, o agradecimento, e nos encontramos aqui na próxima semana, tá bom? Uma boa tarde a todos, que o Mestre amado Jesus envolva a todos nós em vibrações de muita paz, de muito amor, de muita luz, de muita saúde, e que nós, né, nos coloquemos à disposição de Deus, porque Ele está dentro de cada um de nós em todos os momentos. Muito obrigada.